todos que estão assistindo. Hoje, antes de iniciar o nosso estudo, eu gostaria de, primeiro, falar que eu tenho o dever de louvar e agradecer a Deus por estar aqui, ter essa oportunidade, e pela experiência também kármica que toda a nossa humanidade terrestre, seja ela encarnada ou desencarnada, está tendo oportunidade de experimentar em benefício de um salto evolutivo rumo à nova Terra regenerada. Segundo, eu tenho o dever também de destacar meu respeito, a empatia e a solidariedade a todos que de alguma forma estão sendo afetados pela pandemia, principalmente os que estão desencarnando pelo vírus Covid-19, conforme o destino já combinado com Deus, por todos. E é extensivo também aos seus entes queridos, sejam famílias e amigos, dos planos material e espiritual. Eu peço que todos nós aqui oremos, vibremos e emanemos os mais elevados fluidos reparadores para todos eles. O mesmo se estende aos que se contaminaram, aos que se curaram e aos que estão em tratamento, alguns com grande dificuldade no atendimento. Eu abro parênteses também para lembrar, do caso do nosso irmão Júnior, que as nossas preces também serão dirigidas a ele. E esta tarde a minha irmã me informou que ela, a filha dela, e a neta da minha irmã Evelina, a filha Evelyn e a neta dela, Isabela, também estão contaminadas, mas não apresentam nenhum sintoma grave. De qualquer maneira, necessitamos de oração para todos. Também lembremos dos dedicados e incansáveis profissionais de saúde na linha de frente, que constantemente também colocam as suas vidas em risco. Também os cientistas, os voluntários que foram testados, que se dispuseram a serem testados, os operários que varam noites para garantir a produção e entrega de medicamentos e vacinas, que são tão necessárias neste momento em que ainda estão sendo esperados por muitos. Vamos orar, vibrar e emanar os necessários fluidos curativos e energizantes para todos eles. Não podemos nos esquecer de todos os profissionais e trabalhadores da rede de serviços essenciais que nos garantem o alimento e os medicamentos necessários, incluindo os religiosos. Nós estamos aqui presentes, temos muitos que alimentam e medicam também a nossa alma. São também muito dignos de nossas orações, vibrações e emanações de fluidos que orientem para a melhor solução dos problemas atuais e vindouros, tanto pelos governantes e detentores da aplicação dos recursos disponíveis na Terra, como pelos trabalhadores que estão sendo e ainda serão atingidos na redução de seus salários, muitos ficando desempregados. E não podemos esquecer dos abandonados, marginalizados em asilos, presídios e nas ruas, muitos que já estavam ou estão retornando à miséria. A dor de todos é a minha dor, que também devemos abraçar, mesmo que seja virtualmente. Oremos, vibremos e emanemos os mais elevados fluidos que possibilitem a superação dos problemas de todos. Em terceiro lugar, eu tenho o dever de alertar que o caos atual não é motivo para perdermos nossa esperança, pois sabemos que tudo vai passar, isso já está bem dito.
E após a tempestade vem a bonança. Não devemos e não podemos nos desorientar, desanimar e ficarmos prostrados ou omissos, assistindo tudo como espectadores. Temos que ser protagonistas, assim como sempre, pensando, tomando atitudes e agindo em prol da solução dos problemas que nos envolvem ou nos tangenciam, renovando esperanças e fortalecendo todos que estão ao nosso alcance, tanto seja no plano material ou espiritual, utilizando os recursos que nos dispusermos, sem penitências, sem tormentos voluntários, porque isso já passou. Nós temos que ser exemplos de verdadeiros cristãos espíritas. Há muito o que fazer. Nós temos que consolar, acolher, trabalhar pela cura, auxiliar os exaustos, criar e participar de correntes positivas de pensamento e ação, principalmente ação. Em resumo, nós temos que praticar a caridade de todas as formas que nós conhecemos. Bom, tendo feito essa abertura, nós vamos iniciar com uma introdução sobre o tema de hoje, que é bem-aventurados os que sofrem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tem alguns textos que trazem também, em vez de por causa da justiça, por amor à justiça. E isso vem complementar justamente a lei maior, que é a lei do amor, da justiça e da caridade, que resume as três palavras em um só conjunto. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco sobre as bem-aventuranças. Nós estamos num ciclo de palestras, está falando de várias. Eu vou rememorar o que são as bem-aventuranças, né? Elas estão descritas no Sermão do Monte, no capítulo 5, do Evangelho de Mateus do Novo Testamento. Através das bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, compreensão e serenidade íntima que devemos cultivar frente às mais diversas situações da vida. Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispomos do conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei das causas, da lei de causa e efeito. Uma vez que somente com esses conhecimentos pode-se conceber como bem-aventurado quem está no caso da nossa bem-aventurança, né? Aquele que é perseguido por causa ou amor da justiça divina, que é o nosso tema de hoje. As bem-aventuranças não se limitam a esperanças e consolações futuras, mas representam uma realidade que se refletirá no no íntimo de cada um, tão logo nos identificamos com a humanidade, a mansidão, a misericórdia, a brandura e a bondade. A verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Quem a alcança reflete a luz e o amor do Pai Eterno e, pela exemplificação do amor ao próximo, terá o seu tesouro acumulado no reino dos céus. A doutrina espírita nos ensina que não estamos na Terra para a satisfação de nossos desejos, mas para aprender e progredir. Por isso mesmo, nas circunstâncias mais adversas que se nos apresentam, como as atuais, teremos multiplicadas as razões para desfrutar de paz e alegria. Parece um contrassenso, mas se a gente puder ter essa consolação constante nos nossos corações, nós teremos encontrado as bem-aventuranças. A doutrina espírita nos ensina que a lei do progresso pressupõe o equilíbrio entre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito em nossas várias reencarnações, nas quais buscamos tirar o melhor proveito para a nossa evolução moral e espiritual.
o Mestre Jesus também nos exemplificou o entrelaçamento entre a justiça, a caridade e o amor de Deus, para que o homem não use de violência na busca da libertação em relação aos que se consideram seus inimigos, e para que toda a humanidade, seja ela encarnada ou desencarnada, possa se desfazer de suas próprias fraquezas, elevando-se moral e espiritualmente. Bom, tendo introduzido sobre as bem-aventuranças em geral, vamos falar especificamente sobre a de hoje, que é bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa e por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança trata da justiça divina e não da humana, como muitos podem esperar que eu fale. Nós estamos falando da justiça divina. Mesmo com a evolução do conhecimento humano, incluindo as revelações dos espíritos mais evoluídos, através das obras de Allan Kardec e outras comunicações mediúnicas até os dias atuais, entre as quais eu destaco como representativas as obras de Chico Xavier e de Valdo Franco, que muitos já conhecem, e convido quem não conhece que as procure. Nossos conhecimentos religiosos, filosóficos e científicos ainda são muito limitados e temos que reconhecer com humildade que os meios e desígnios de Deus muitas vezes são insondáveis por nós encarnados. Tanto é que muita gente na situação atual não está entendendo muita coisa. Mas esse exemplo imediato que nós estamos vivendo na Terra e que está se refletindo também nos planos espirituais mais evoluídos, nos planos inferiores, nós podemos entender através dos nossos estudos espíritas, que já avançamos no conhecimento de que a reencarnação é um processo fundamental para a justiça universal e ela vem providencialmente associada ao véu de esquecimento do passado reencarnatório. Tanto é que o trabalho da espiritualidade é tão grande que ninguém estava informado e devidamente preparado para o que nós estamos passando. A experiência, como se diz hoje na internet, é online. Então, tudo que nós estamos vivendo é uma experimentação presente e a escola que nós estamos participando, mesmo estando confinados em nossos lares. O mundo inteiro está na mesma condição. Bom, em vez de punição, como nos processos da justiça humana, a justiça divina se baseia na educação misericordiosa. Acabei de falar, é uma escola. Em vez de penas, o que nós temos na justiça divina? É a reparação renovadora. Voltar à vida é a oportunidade de reparar nossas falhas e o jugo será leve se nos guiarmos pelo exemplo do Mestre Jesus. Através do Evangelho, fica claro que a justiça divina tem um significado único e universal, associando ao amor e à caridade, compondo um lema primordial, que é a lei de amor, caridade e justiça divina. A tarefa do cristão espírito é estar no mundo com a mente sintonizada também na espiritualidade. Seguir as diretrizes pedagógicas do Mestre Jesus, revigoradas pelos esclarecimentos dos Espíritos, que foram codificados pelo pedagogo Allan Kardec, equivale a cumprir à risca as leis de Deus. No dia a dia, sofrer perseguições, acusações e incompreensões por parte do nosso roteiro como cristãos espíritas, só nos resta perdoar sempre. Bom, eu gostaria de rememorar, além da gente falar sobre a questão da bem-aventurança e também, considerando o momento que nós estamos passando, relembrar uma pergunta muito interessante do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8,
trata da lei do progresso. E o tema é a marcha do progresso. Eu vou ler textualmente o que está no Livro dos Espíritos, e eu acho que não vai ser necessário muitas explicações, porque todo mundo vai entender. Inclusive, tem um comentário do próprio Allan Kardec. É a pergunta número 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? É a pergunta. A resposta dos Espíritos. Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que a transforma. E o Kardec complementa nas suas observações. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos. Depois, interrompem subitamente e produzem o desmoronamento do edifício que estava caduchado e era do passado, e que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Abro um parênteses para falar sobre o caminho que nós temos para a Terra regenerada. Ele completa: nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a tormenta, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Bom, agora já vou além do que está no Livro dos Espíritos, é um comentário de um livro de Miramês sobre o tema. Tem um livro que faz comentários sobre todos, pontua, né, todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. A ciência já sabe das transformações naturais que se operam na matéria, sem que a mão do homem possa interferir. Esse é o progresso natural da vida, que vem de Deus pelos canais do tempo. O homem pode ajudar ou apressar este progresso, e deve fazê-lo quando o objetivo é para o bem da humanidade. Os homens avançam no progresso científico em demasia. No entanto, o progresso moral se nos parece lento. Para que haja equilíbrio, é preciso que os dois se ajustem na mesma velocidade, para que as forças se intercruzem no ritmo do amor e da verdade. Quando estão fora do nível uma da outra, aparecem os flagelos, as catástrofes, as pestes, as pandemias e a fome. O desequilíbrio se reflete na própria natureza física, mostrando que uma força deve esperar pela outra para a paz de todas as criaturas. Deus é tão bom que faz nascer a luz das trevas e do mal, o bem comum. Ninguém pode enganar a força soberana. Ela sabe o que faz e dirige todas as coisas, de modo que o seu coração ache melhor. Mesmo assistindo ao espetáculo da natureza, que responde ao mal feito na terra, devemos evitar a justiça com as próprias mãos. Somente Deus pode e deve fazer justiça do seu supremo comando. As leis de justiça, somente seu Criador pode acionar, na corrigenda dos que desrespeitam a vida. O nosso primeiro impulso, quando ofendidos, é revidar a ofensa. No entanto, o Cristo, pelos seus conceitos e vivência, nos mostra o contrário.
amando a todos com o mesmo amor. O Mestre nos ensinou, morrendo na cruz para o mundo, a nascer nos corações dos próprios detratores. Bom, tem muitas perguntas interessantes que tratam a respeito da lei do progresso. Mas eu vou um pouco mais no assunto que também tem a ver com o momento que nós estamos passando e que diz respeito à riqueza e à pobreza. E ela é tratada também no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre das penas e gozos terrestres. E no tema felicidade e infelicidade relativas, tem várias perguntas, e eu vou ler alguns comentários no mesmo livro de Miramês, para a gente não ficar muito tempo repetindo perguntas que todo mundo conhece. Bom, o que ele fala a respeito? Não existe desarmonia na vida. Pode-se dizer que é desarmonia psicológica, na mente ignorante dos homens. Os acontecimentos no que se diz respeito ao mal são para nos educar, com o objetivo de nos instruir. Não existem erros na direção dos nossos destinos. Devemos compreender os acontecimentos, deles tirando as lições que nos cabem guardar no coração. Quando a alma muda de vida para pior no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhe faltar aquilo que tinha, por vezes com abundância. Ela não sabe suportar as dificuldades a que muitos se acostumaram, pelo correr de toda uma vida, e as mudanças são necessárias para o aprendizado. Há uma variação indescritível nas criaturas, no que elas devem passar como teste das suas qualidades, que é o que está acontecendo nos tempos atuais. E aí o que cabe a nós espíritas? Nós devemos estar preparados para suportar todas as modificações que a vida pode nos trazer, sem revolta, sem injúrias e sem murmurar, porque Deus sabe o que faz e nós temos esse conhecimento. Nós temos que dar graças em tudo, tirando proveito das lições que o Pai nos envia e nos convida a experimentar. Se Deus colocou em tuas mãos a fortuna, ela é um tesouro que deve ser bem administrado, com utilidade para os que sofrem. Se Deus tira das nossas mãos essa riqueza, devemos dar graças em si mesmo, porque Ele sabe o que faz. Ela pode ser o motivo da nossa desgraça. Qualquer coisa que acontecer com a alma envolvida na carne tem uma razão de ser. E se chegamos às raias da blasfêmia, interrompemos a lição, complicando o nosso despertamento espiritual. As provações dos outros são um chamado à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz. Jesus é misericórdia e tudo fez para aliviar o fardo dos sofredores e suavizar o jugo dos que padeciam e dos que padecem até hoje, nos mostrando que deveremos fazer o mesmo. Sabemos da utilidade dos sofrimentos, mas somente Deus sabe quem precisa sofrer e manda seus agentes de luz para ajudar no alívio dos companheiros em provas. Nós, espíritas, como instrumentos do bem, recolhemos muitas lições de amor e de como amar quem caminha conosco. Eu vou ler uma pergunta agora, que é interessante, do Livro dos Espíritos, a respeito da Sutra de número 924. Porque muitas pessoas acham que não tem nada a ver com o que está acontecendo, não são nada do que está acontecendo, não são merecedores do que está acontecendo. A pergunta é: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos? Nenhum meio terá ele de os evitar? A pergunta, a resposta do Livro dos Espíritos.
deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, de fazer o que é preciso, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Primeiramente, comenta complementarmente que esforçar-se para evitar o mal deve ser o trabalho do homem de bem. Contudo, há males que se encontram de tal maneira radicados como karma, e neste caso, o mais acertado é orarmos, trabalhando honestamente e esperarmos sem cruzar os braços. Difícil, né? Esperar sem cruzar os braços. Temos que pôr mãos à obra, mas nós temos que ter esperança. Esperar não é esperar que aconteça alguma coisa sem a gente agir. Bom, nós temos que esperar principalmente que o Cristo passe a operar em nós, ajudando-nos a carregar a nossa cruz e sermos também instrumentos da providência. Jesus nos pediu para orar e vigiar. Muito frequentemente nós somente oramos, esquecemos a nossa parte, a parte mais importante, que é de vigiar os nossos impulsos, por vezes inferiores. Muitos males podemos evitar dessa maneira, pois certas arestas são cortadas pela simples vigilância. Se sofremos mais, não é pelo passado, é por falta de discernimento agora, no presente. Se queremos progredir, cuidemos de nós mesmos, sem que o egoísmo nos faça escravo e sem que o orgulho nos desoriente. As duras provações que se passam na terra foram escolhidas pelos que provam esses testemunhos, não somente por saldar dívidas, mas como processos de despertamento espiritual. A nós é dada essa oportunidade no fechamento desse ciclo, porque passa a unidade. Ao Espírito foi dado mais e muito, muito mais será pedido. A humanidade se encontra passando por uma fase de transição, onde o homem ainda continua bom e mau, sofre e chora, abençoa e maldiz, alegra-se e alimenta a tristeza, ama e odeia, perdoa e vinga, e assim por diante. É por essas condições que não há lugar para a felicidade nesse mundo. Nós sabemos que temos momentos felizes, mas a felicidade não é desse mundo. Ela existe, principalmente na espiritualidade. Bom, em tudo é preciso que haja equilíbrio. Em resumo, a riqueza em demasia pode provocar distúrbios incontáveis, e a pobreza também do mesmo modo. Se o teu sofrimento, se os teus infortúnios e a tua dor forem ocasionados por outros, não deves esmorecer por isso, nem condená-los, porque sofrerás o equivalente do que precisas para enriquecer a alma, despertando em seguida a fé e o amor em teu coração. Aquele que te fez sofrer responderá pelos seus atos, hoje ou amanhã. No entanto, se desejas que ele pague pelo que fez, pagarás com ele também, porque somente existe um juiz na justiça divina, que é o próprio Deus. Não pensemos que o conforto material tira os padecimentos materiais e morais. Por vezes ele piora a situação. A tranquilidade de consciência gera-se por dentro. Não se faz por fora, com dinheiro, bens materiais ou poderes políticos. E finalmente, a terra é o lugar da expiação, porque os homens que nela moram se encontram entre o bem e o mal, por vezes mais propensos para o mal. Como pode haver felicidade nessas condições?
Feliz somente é quem ama nas 24 horas do dia. É como dizer aquela frase, tira a primeira pedra. Quem é feliz 24 horas do dia. Sem nenhum apego às paixões interiores, em que a caridade em sua vida seja constante. Bom, o que eu preparei, mais interessante é isso aqui, mas vamos ver se temos tempo. Eu vou ler, nós temos mais 10 minutos. É porque é importante, eu vou só rememorar o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. E é o capítulo que trata justamente dessa bem-aventurança. Ele não está lá no conteúdo, no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está lá no final, entre a coletânea de preces espíritas. Eu vou ler uma parte e vou deixar para que todos façam a prece em casa, né? Consultando o livro dos Espíritos e lendo a prece no seu recôndito do lar. Mas eu vou ler os comentários que são feitos antes da prece. Então ela está lá no item 3 da coletânea, né? São as preces por outrem, e essa especificamente é dirigida aos inimigos do Espiritismo. O excerto, né, é sobre bem-aventurados os que sofrem por perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Essa é a complementação dessa última bem-aventurança, que também está no Evangelho de Mateus. Aí nós complementamos, né, os versículos de 10 a 12, do capítulo 5. O que há de comentário a respeito no Evangelho do segundo Espiritismo? De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Amaldiçoar aqueles que não pensam como a gente é reclamar para nós essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Eu tenho que parar para que todo mundo faça reflexão no que está acontecendo atualmente. E procurem repensar muitas vezes os nossos atos. Perseguir os outros por motivo de suas crenças religiosas é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca o anátema, ou a renúncia, né, forçada, deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é a senhora de si. Convence e não persegue, porque não precisa perseguir. O Espiritismo é uma opinião, uma crença, ainda que fosse uma religião, porque se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico. Aqui uma comparação até com outras doutrinas, né? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se ela é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz das inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor
e a cólera dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo o foi na época de Allan Kardec, com a diferença, todavia, de que o tempo de sangue, né, foi dos pagãos, enquanto o segundo foi dos cristãos. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que nos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja coragem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Bom, esse é o texto que está no Evangelho, se alguém consultar, está lá na coletânea de preces. Eu convido a todos a fazer o dever de casa, que é fazer a prece, que está justamente em seguida, que é pelos inimigos do Espiritismo. Eu acho que isso complementa bem, né, o estudo, levando para os lados de todos. Eu agradeço a oportunidade e a atenção de vocês. O estudo continua, porque música também é estudo.
elevar o nosso pensamento até o mais alto. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer também a espiritualidade amiga que está presente aqui neste momento. Pedir a Jesus que ampare a todos nós neste momento tão difícil por qual estamos passando. Pedir a Jesus que ampare a todos aqueles que hoje estão sofrendo com seus entes queridos doentes nos hospitais. Quantos estão nos CTIs? Pedimos pelo nosso companheiro Júnior. Que a espiritualidade maior possa estar colocando, ministrando o remédio necessário a cada um, para que eles possam restabelecer a saúde e sair dos hospitais. Pedimos também em especial por todos os teus profissionais da saúde que já se encontram cansados, tanto físico quanto psicologicamente, por estar vendo tantos irmãos que estão partindo com a Covid. Pedimos, Jesus, que possa estar amparando a todos, que a sua misericórdia é infinita e que possa estar derramando bênçãos sobre o nosso planeta, sobre o Brasil, sobre os nossos governantes. Enfim, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos que possa estar abençoando a semana, abençoando a todas as famílias. Agradecemos também o Emerson pela palestra, que Jesus possa estar ajudando a cada dia estudar mais. E a nós, que aqui estamos, que ouvimos, as pessoas que ainda vão estar vendo, que possam tirar um pouquinho de tudo que ele falou para fazermos a nossa reforma íntima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.